Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Marcos Sola, que é um advogado criminal aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, e vamos falar com ele sobre um tema que gerou uma grande polêmica aqui na nossa cidade, que é o problema das bicicletas elétricas. Não perca, vai ser muito interessante, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Marcos Sola. O Dr. Marcos Sola é um advogado criminal aqui do nosso estado e, de alguma forma, foi envolvido por essa questão das bicicletas elétricas, que mobilizou muito a nossa opinião pública aqui na cidade. Marcos, me diga uma coisa. O que houve, o que foi de mais sensível nessa questão das bicicletas elétricas que, enfim, mobilizou a imprensa? Como é que foi isso aí? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao TV Justiça pelo convite, dizer que me sinto muito honrado em estar aqui e poder participar de um programa que dissemina conhecimento e cultura. O que está acontecendo hoje com os programas da bicicleta elétrica é que existe uma regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, determinando a equiparação da bicicleta elétrica a um ciclomotor. E nesse caso, com a equiparação, o usuário ele deve estar portando documentos permissíveis pelo Estado e portando capacetes, equipamentos de segurança também. Certo, mas o problema é o seguinte, essa bicicleta elétrica, tanto quanto eu sei, ela tem, em confronto com as motos, vamos chamar assim, de uma maneira geral, ela é muito menos, vamos dizer assim, problemática, sob o ponto de vista da segurança do condutor, não é não? Com certeza. Que ela anda menos, não é? E, enfim, como é que é esse problema aí? O que acontece é o seguinte, hoje é uma competência, a Constituição determina que é uma competência, um dever do Estado, da União e dos municípios proteger o meio ambiente. Sim. Então, devia o Estado incentivar o uso desse tipo de bicicleta. Da energia elétrica, portanto. Claro, porque polui menos, menos efeitos sonoros. E, do ponto de vista prático também, é muito melhor para o consumidor, porque é um aparelho mais barato do que uma moto, né? Com certeza. E também... E produz, de alguma maneira, o mesmo resultado. Sim. Pelo menos parecido. Para deslocamento a curto distância é ideal. O Estado deve incentivar o uso da prática desse tipo de... Sim, e essa turma que estava dirigindo as bicicletas e que foi atingida pelas restrições do decreto municipal, de que é que eles se queixam exatamente, se queixam, Marcos? Hoje existe uma equiparação municipal a bicicleta elétrica com uma bicicleta comum e existe uma equiparação federal da bicicleta com o ciclomotor. Então, o cidadão fica à mercê das autoridades de ser autuado, podendo ter sua bicicleta removida. Sim, essa que é a grande questão, então. Quer dizer, o indivíduo vai usar a bicicleta de acordo com as regras do trânsito, né, federal, e se ele fizer isso, ele vai ser apanhado pelas regras do município, é isso? Não, na verdade, pelas regras do município, pelo decreto municipal, o guarda municipal ele não tem o poder hoje de autuar quem estiver dirigindo, quem estiver com a bicicleta elétrica. A contrapartida, o policial militar, por exemplo, aquele que se deparar com um cidadão dirigindo esse tipo de bicicleta, ele pode autuar e, inclusive, rebocar o veículo. Que coisa complicada que surgiu, hein? É verdade. Essa questão é uma questão legislativa, né? O decreto do prefeito Eduardo Paes, ele incentiva o uso desse tipo de bicicleta e protege o meio ambiente. Então, é um dever do município proteger, assim como da União, proteger o meio ambiente. Mas se a regra municipal está em conflito com a regra federal, já houve algum pronunciamento do judiciário sobre isso? Não, ainda não, porque o fato é muito recente e o judiciário não se pronunciou com relação a isso. Mas será que alguém já propôs uma medida? Algum condutor
Não, ainda não. Até o presente momento, não. Quer dizer, por enquanto ficou só como matéria da imprensa propriamente dita, da mídia. Por enquanto, só matéria da imprensa que com certeza vai desembocar no judiciário. Quer dizer, segundo você, o que está acontecendo nessa história toda é o conflito entre as duas regras. Isso. Uma federal e outra municipal. O que está acontecendo é um descompasso da norma federal com a norma estadual, com o decreto municipal. Sei. Então, existe um descompasso e quem sofre com isso é o próprio cidadão e o meio ambiente. Não, tá certo, mas quer dizer, hoje, pelo decreto, como é que o condutor, o titular de uma bicicleta elétrica, como é que ele tem que se conduzir? Ele tem que conduzir numa ciclovia. Só nas ciclovias? Não, numa ciclovia ele tem que manter a velocidade, não pode ultrapassar 20 km por hora. E essa bicicleta, ela anda mais do que isso? Não, não anda mais que isso. Não anda mais que isso, quer dizer... Não, os próprios produtores desse tipo de bicicleta elétrica, eles já produzem dentro da legislação, dentro do que é permitido. Ah, eles já criam um motor com essa limitação, né? Isso, exatamente. Tá certo. Muito bem. E você tem ideia do número de veículos que já passaram por isso? De bicicletas? Aqui no Rio de Janeiro? No caso da bicicleta em especial, foi somente um caso. Ah, sim, que foi surpreendido por essa fiscalização. Não, na verdade, o que aconteceu foi o usuário, ele estava na ciclovia, aí se deparou com uma blitz da lei seca dentro da ciclovia. Ah, tem um problema da lei seca no meio dessa história. A lei seca, ela estava dentro da ciclovia, interferindo a passagem do condutor. Sim, mas foi alguma coisa a propósito de bebida, de embriaguez? Não. O condutor parou, quis registrar. Quer dizer, foi uma questão de fato, então. Ele estava na ciclovia andando com a sua bicicleta e aí foi interrompido pela blitz. Não. Fisicamente pela blitz. Mais ou menos. Ele parou para filmar a lei seca e poder disseminar nas redes sociais. Ele parou para filmar. Parou para filmar, para disseminar nas redes sociais. Aí é que a turma não gostou. Que a blitz da lei seca aí que a turma não gostou. Aí a turma não gostou, ele está filmando. Aí verificou, aí autuou, rebocou a moto e multou ele em R$ 1.700. 3 multas. Sim, e essas multas foram em função de quê? Quais eram? Foram em função de ele estar conduzindo o veículo, uma bicicleta elétrica, com base na resolução 315 do Conselho Nacional de Trânsito. Sim, mas por quê? Aí eu não entendi bem. Ele está dirigindo uma bicicleta elétrica num lugar inadequado, é isso? Não, na verdade, porque como essa bicicleta ela se equipara a um ciclomotor, sim, cai nas exigências como... sim, o equipamento, proteção, permissão do Estado para estar conduzindo aquele tipo de veículo. Aí o ato administrativo ali foi um ato legal. O ato administrativo da blitz. O ato administrativo da blitz e a autuação em si foi legal com base na resolução 315. Agora, no fundo, foi um revide pelo fato de o camarada estar filmando lá a atividade dele. No fundo, infelizmente, a que tudo indica foi um revide contra aquele ato do cidadão. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o doutor Marcos Sola no próximo bloco sobre problemas ligados ao trânsito aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Marcos Sola, advogado criminal aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Marcos, nós falamos no último bloco em lei seca, que foi, enfim, a origem a blitz da lei seca, que deu origem a toda essa confusão. E eu pergunto a você, quais foram as vantagens que isso trouxe para o Estado? Essa lei seca, você acha que efetivamente contribuiu para a melhoria do trânsito? Qual é o sentido disso aí? A lei seca ela foi feliz em contribuir bastante para a diminuição de acidentes. A lei seca ela é eficaz no momento que ela impede a pessoa, antes de ingerir o álcool, ela pensa, ela sabe que existe uma coerção do Estado. Mas você sabe uma coisa, que no Brasil ele não lida com isso, né? Eu acho que uma coisa que viria, enfim, atender os dois lados de alguma maneira, ou pelo menos pacificar os espíritos, era mostrar estatisticamente
o que tem acontecido na área do trânsito. Antes da lei e depois da lei, não é isso? Uhum. Aliás, isso aí eu acho estranho, porque, na verdade, dirigir embriagado é uma proibição que existe desde que o Brasil está organizado, né? Ninguém pode dirigir embriagado, você não precisa de uma lei especial para dizer isso, né? Isso Esse comparativo que o senhor bem pontuou, ele existe, esse comparativo. E os índices são bem positivos. Então, mas existe estatística sobre isso? Existe estatística, sim, e os índices são positivos. A lei seca contribuiu bastante na diminuição de acidentes de trânsito. E o Estado ele tem que, de forma coercitiva, inibir essa atividade de bebida e direção, que não combina. De fato, a bebida e a direção não combinam. Causam acidentes, envolvem milhões de vítimas em todo o Brasil, noticiadas em todos os tipos de canais. É verdade. Eu acho até o seguinte, que isso aí devia ser feito regularmente, não precisa fazer blitz, né? Isso aí é uma coisa que devia ter sempre alguém fiscalizando isso, né? A lei seca, de fato, ela só foi infeliz quando ela determinou a quantidade de álcool por litro de sangue. Aí, nesse ponto, ela foi infeliz, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que apenas o teste de alcoolemia ou o bafômetro que são capazes de comprovar. Isso gera uma questão constitucional, que é o fato da pessoa submeter ou não ao exame. Mas isso aí não quer dizer que não possa fazer por outros meios, né? Você constatar que ela está embriagada, né? Com certeza. Uma das posições que o Estado deveria tomar, e é o que parece vai tomar, pelo próprio clamor popular, é de colocar um médico habilitado para poder diagnosticar se a pessoa ingeriu ou não bebida alcoólica. Outros meios de prova, que não seja a pessoa produzir prova contra ela mesma. Porque isso envolve um problema constitucional. Sob pena daquele ato administrativo, que muito embora seja válido, seja legal ser considerado inválido. É verdade. Que outros casos ferem a Constituição no respeitante à lei seca? O que você acha? Sobre a lei seca, existe também não só a questão da própria quantidade de álcool por litro de sangue, mas uma questão recente que também foi noticiada, de uma senhora que ela tinha algum tipo de deficiência pulmonar. E parece que ela teve um lado paralisado do corpo dela, enfim. E ela é deficiente física, mas com permissão para dirigir. Foi parada na lei seca e não conseguiu soprar o bafômetro por condições físicas. Sim. Ela foi autuada e o carro removido e autuada como se estivesse dirigindo sob a influência de álcool. O que é lamentável. Sim. Isso, de fato, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição como cláusula pétrea. E depois a lei seca, essas blitz decorrentes desse princípio, elas geram um problema econômico muito grave, né? Porque os bares e estabelecimentos similares, eles perdem muito também, né? Perdem, mas por outro inclusive lado... nas estradas mas não pode mais parar para tomar uma cerveja, uma coisa assim, né? Sim, mas por outro lado ganham os taxistas, né? Que as pessoas um problema de repercussão econômica, ganha de um lado, perde de outro. A pessoa que gosta... Aliás, os táxis aqui do Rio de Janeiro exploram muito bem isso, né? Que bota logo ali lei seca ali no táxi para dizer, venha para cá, não é? Eu sou a favor assim, da tolerância zero mesmo. Acho que beber e dirigir, de fato, não combinam. Mas eu acho que o Estado ele deve se equipar de maneira a ser eficiente. Então, prestar o serviço com eficiência. Senão, vão ocorrer deslizes lá no auto de infração que podem acabar repercutindo num processo administrativo numa invalidade daquele ato jurídico. É verdade, para contaminar o ato, né? Com certeza, isso é verdade. Em qualquer país organizado, se for apanhado dirigindo preso, as consequências são drásticas, né? São drásticas. Porque não tem sentido, não é só em relação a quem está dirigindo, em relação aos terceiros que podem ser atingidos por essa irresponsabilidade, né? Com certeza. Esse não precisa fazer blitz nenhum, não. Se pegar o camarada embriagado dirigindo, é uma coisa muito séria, né? O Estado, agora, já existem projetos de leis no sentido de modificar a lei seca. E, inclusive, parece
que a Band também tem uma campanha no sentido de uma conscientização popular, uma iniciativa popular, um projeto de lei por iniciativa popular, que vem sendo, é muito difícil, mas com o objetivo de mudar a legislação. Porque isso é engraçado, pelo menos no meio que eu frequento, as pessoas normalmente já se abstêm de beber porque vão dirigir. Você está numa festa, todo mundo tomando um vinho, uísque, tal, não, eu não vou beber que eu vou dirigir. Naturalmente, quer dizer, é uma coisa que já se dissimulou, já se divulgou, perdão. E ninguém mais contesta isso. Eu não vou beber porque eu tenho que dirigir. Isso poderia-se dizer que são um dos frutos da própria lei seca. Eu acho que da própria coerção do Estado com relação à bebida e direção. Não tenha dúvida que foi um passo avante, né? Não tenha dúvida. Foi um passo avante. Eu vejo, e os garotos têm sempre as grandes soluções, vão sair 5, por exemplo. Um não bebe, os outros bebem à vontade. Mas um não bebe, é aquele que vai dirigir, né? Normalmente é uma moça, né? O motorista da rodada, sempre tem que é o motorista da rodada. É o motorista da rodada, é isso mesmo. Ai, meu Deus. Agora, para os infratores dessa lei, quais são os limites de punição? No caso da lei seca? Ele pode ter o seu veículo apreendido, caso ele, hoje, se ele se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele tem o seu veículo apreendido, a habilitação retida e é multado em R$ 957, salvo engano. Não é brincadeira não, é uma punição rigorosa, né? Hoje, com projetos de lei, pretendem aumentar a punição e, em termos de valores pecuniários, pretendem aumentar essa punição e reduzir a taxa de álcool por litro de sangue a 0. O problema da taxa que é complicado também, né? O que não pode gerar é arbitrariedade. Isso assim, importante, uma coisa que é muito importante, é que o ato administrativo, ele pode ser um ato legal, ele pode ser um ato, ilegal, mas válido. Sim. Então, cabe, assim, ao lesado recorrer para a esfera administrativa ou judicial. Agora, é muito difícil, né? Recorrer na esfera administrativa é muito difícil. Não é difícil. Não é? Não é tão difícil quanto parece. Muito bem. Estamos chegando ao final desse bloco, falando de lei seca com o Dr. Marcos Sola. Daqui a pouquinho estamos de volta. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a oportunidade o Dr. Marcos Sola, advogado criminal aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Marcos, você acha que a lei seca, da maneira como ela foi estruturada, ela pode ser melhorada? Você diria que alguma coisa pode contribuir para que ela fique mais aplicada com mais cuidado, vamos dizer assim, com mais eficiência também? Você acha que sim? Eu acho que a administração pública ela deve ser bem equipada. Ela deve possuir meios capazes de notificar as pessoas que naquele momento da lei seca foram atuadas em tempo hábil, na verdade, no tempo determinado pela lei. Existe também a lei seca, ela pode, como eu já havia dito em outro bloco, ela pode, médicos podem fazer parte da lei seca, capazes de diagnosticar ali se aquela pessoa ingeriu por testes clínicos, se ela ingeriu bebida alcoólica. Isso Sim. são meios eficazes de você fazer com que a lei seca ela se torne mais eficiente. Mas você sabe, eu tenho observado, a gente sai à noite sempre aí e tal, né? Essa lei não gera tantos problemas como seria de se admitir, né? Seria possível, né? Eu acho que a população hoje já está conformada com isso, sabe que é assim mesmo e se protege, nós já falamos nisso ainda há pouco, né? Se protege naturalmente, então eu acho que é sempre válido, eu acho que essa blitz é válida, Claro que a arbitrariedade é outra coisa, isso aí não entra no cômputo geral, né? Agora, que política de educação você acha que poderia ser feita também para aprimorar a lei? O Estado poderia usar os veículos... Aliás, aprimorar a lei não, aprimorar o comportamento das pessoas, afinal, né? O Estado poderia usar dos veículos de comunicação para poder disseminar os próprios acidentes de trânsito. Isso eu estou contigo. Eu falei contigo isso lá no início.
problema da estatística, mostrar, olha aqui, exatamente. Da lei e depois isso da lei. É importante, isso aí, é muito importante. É por aí que a gente encontra a eficiência da lei na própria sociedade. É verdade. O direito, ele serve justamente para regular esse tipo de situação. É verdade. E melhorar a vida das pessoas. É verdade. Não, e dirigir embriagado é uma coisa terrível, né? E você acha que essas políticas de educação realmente são efetivas, dão resultado? Você acha que isso mexe com as pessoas? Como é que é isso aí? Mexe porque todo mundo tem uma pessoa, um parente que de repente, ou um conhecido, ou já viu no jornal, alguém que foi vítima de trânsito. Muitas pessoas perderam entes queridos e eu acho que uma política de conscientização, seja nas escolas, seja na televisão, é fundamental para demonstrar a importância da lei e a importância da regulamentação desse tipo de direção e álcool. E direção e álcool não combinam. São duas coisas que não casam, né? Não casam. Direção e bebedeira não dá certo, não. Não combina. Não dá certo, não. Tem que ter alguém que vai... Mas é importante também que a administração ela esteja equipada para poder... daquele ato que foi gerado na Blitz, ele conseguir dar as sequências dos atos. Porque o que acontece é o seguinte, você imagina uma pessoa que está alcoolizada, foi pega alcoolizada na Blitz da Lei Seca, visivelmente alcoolizada, ela é autuada. Se a administração, por sua vez, não notifica no prazo legal, aquele ato pode ser invalidado. É, claro. E não é a impunidade e não é uma brecha na lei. Aquilo não é uma brecha na lei. É uma determinação legal que a própria administração pública não consegue cumprir. Não consegue porque a mobilização, você falou aí, médico, mobilizar médico para participar dessas blitz é muito custoso, né? É muito difícil, né? É custoso, mas nós não podemos pecar pelo desenvolvimento. Temos que desenvolver. Eu outro dia vi uma coisa, porque essas coisas têm sempre um lado tragicômico, né? Tudo que diz respeito à bebedeira é tragicômico, né? Com certeza. E outro dia eu vi um camarada sendo parado numa blitz dessa, né? O camarada mandaram ele sair do carro, o camarada trocava as pernas no meio da rua. Isso aí não precisa de médico, não precisa de ninguém, dá logo... Mas isso acontece com uma frequência na lei seca. Doutor Marcos, hoje uma prática que já se consolidou, né? Vivemos na era da informática, da tecnologia, porque o Twitter hoje já demarca, né? Onde é que serão as zonas de atuação das blitz? Como é que é isso aí? Na verdade, o Twitter é uma rede social onde as pessoas acabam postando as informações em tempo online, né? Sim. Aí a população, de certa forma... O pessoal que vai sair à noite vai logo no Twitter para ver o que está acontecendo na área. Exatamente. Né? E não só o pessoal que está vindo à noite, a pessoa que passa pela blitz, ela geralmente, ela com o Twitter, ela consegue informar o local, a hora em que está sendo montada a operação. E aí o que acontece? As pessoas têm informação de onde está ocorrendo a operação no Rio. Isso de fato, o Twitter, o princípio da publicidade permite que as pessoas elas falem sobre assuntos da própria administração. Se a administração pública está operando com uma blitz em tal lugar, é permitido isso. Isso não existe, não pode ser vedado esse direito à publicidade. Isso de maneira nenhuma. Agora, de um outro ponto de vista, a operação que está acontecendo já gera uma certa desconforto naquela pessoa que quer beber. Então, eu penso da seguinte forma, assim, o Estado estando equipado, agindo ali, com a própria lei seca, ela já inibe. A pessoa não sabe o que é um copo de vinho, o que é um copo de cerveja, até onde. Tem também as condições pessoais. Para umas pessoas, um copo de vinho não é nada, e para outras ele atinge... Não é? Muito fortemente. E a tua impressão final? Foi válida, então, o estabelecimento dessa... Não da lei propriamente dita, porque você, no Brasil há tantas leis que você não cumpre, né? Uhum. mas pelo menos a fiscalização efetiva com certeza foi válida. O erro foi um erro legislativo apenas, né? De determinar a quantidade de álcool, mas... por litro de sangue. Isso foi um erro legislativo, mas a lei, você vê que a lei em si, ela inibiu a população. Então, isso somados os prós e contras, foi um bom negócio para a população. Desembocou no judiciário
E hoje, o que está acontecendo? O Legislativo está se ajustando de maneira a produzir uma lei, elaborar uma lei que seja mais eficiente. Muito bem, então quero agradecer ao Dr. Marcos Sola ter vindo aqui conversar conosco, conversar com os senhores. Eu que agradeço. Sobre esses assuntos tão palpitantes aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E, enfim, dizer que nós estamos sempre à sua disposição, qualquer coisa que eu precise. agradeço o convite do TV Justiça. Muito bem. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, alguém me pergunta, desembargador, na sua opinião, a lei seca é uma operação que perdeu sua eficácia depois de tantas incompreensões na sua leitura? Olha aqui, meu amigo, ao longo da nossa conversa, eu e o Dr. Marcos Sola, nós colocamos a questão várias vezes. A lei é eficaz, ela não perdeu de forma nenhuma a sua eficácia, e as incompreensões são decorrentes da própria natureza humana, né? Daquele que se sente prejudicado com aquele que está cobrando a atividade estatal, né? Eu acho que não houve nenhum prejuízo para quem quer que seja. Foi altamente válida a sua implantação e, como eu disse, cheguei a referir aqui também ao longo da nossa conversa, que muitas pessoas se conscientizam disso, normalmente já fazem isso com uma rotina. Eu vou dirigir, não vou beber. Pronto, acabou. Vai à festa, comeu, mas não bebe o suficiente para não ser apanhado numa blitz dessa natureza. Muito obrigado pela sua pergunta. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Toda a gente está convencida que a tem de sobra. René Descartes. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até uma próxima vez.